Vimos aquele tweet de Donald Trump. Deixe-me apenas trazê-lo aqui. Pronto. Sim, você vê Donald Trump tweetando que se o Irã reprimir e matar violentamente manifestantes pacíficos, o que ele diz ser o costume deles, os Estados Unidos da América virão em seu socorro. Estamos prontos e preparados para agir. E então tivemos a resposta do chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani. Ele disse que, com as declarações de autoridades israelenses e de Donald Trump, o que vinha acontecendo nos bastidores agora está claro. Going on behind the scene is now clear. We distinguish between the stance of Nós distinguimos entre a postura dos comerciantes que protestam e as ações de atores disruptivos. E Trump deveria saber que a interferência dos Estados Unidos nesse assunto interno desestabilizaria toda a região e prejudicaria os interesses americanos. O povo americano deve saber que foi Trump quem iniciou esse aventureirismo e deve estar atento à segurança de seus soldados. O que está acontecendo, professor Marandi? Com os protestos no Irã, já que Donald Trump está falando sobre eles, o principal motivo de seus tweets é a situação lá. O que está acontecendo e como o senhor vê a reação do presidente dos Estados Unidos? What is going on and how did you find the reaction from the President of the United States? Well, the protests, I think, Bem, os protestos eu acho são bem simples. O que aconteceu foi que houve uma queda repentina do real em um curto período de tempo, e alguns lojistas e empresários do centro da cidade foram às ruas e protestaram. Basicamente, eles estavam preocupados porque a instabilidade no preço do real torna muito difícil para eles comprar mercadorias, vender produtos, obter lucro e manter o negócio funcionando. Depois disso, como em ocasiões anteriores, houve infiltrações, pequenos grupos, e vimos isso em diferentes cidades também. Quando eles se infiltram, tornam-se violentos, e então ocorre uma mistura de manifestantes e vândalos. Gradualmente, os manifestantes se afastam e os vândalos permanecem. O que vimos nos últimos dias foram, em sua maioria, tumultos. Pequenos distúrbios, poucos em número, em pequenas cidades e vilas, alguns muito violentos, outros menos, mas não em grande quantidade. O que estamos vendo agora é, em sua maioria, IA, e muitas imagens antigas e manipulações. Houve, eu acho, não tenho certeza exata, 2 ou 3 mortes. 3 mortes, acho, pelo menos até agora, mas não tenho certeza sobre os números. O que Trump fez, basicamente, e o que o regime israelense fez 2 ou 3 dias atrás, foi dizer, nós estamos entre vocês. Houve um tweet, acho, da conta Israel em Irã no Twitter. Eu mesmo não vi. Me contaram isso. Talvez alguém do seu público saiba melhor, mas acho que foi bem tolo da parte deles anunciar seu envolvimento. Não sei se ele fez isso nas redes sociais ou no Twitter, mas a declaração dele, na minha opinião, só fortalece a posição do governo inteira, da administração e do Conselho de Segurança Nacional, de que os Estados Unidos e o regime israelense estão tentando criar agitação e distúrbios. Especialmente quando isso acontece em um momento em que Trump e Netanyahu estão tendo seu pequeno romance de Ano Novo. Então, seja isso algo que foi. Bem, é preciso ter isso em mente. O objetivo das sanções de máxima pressão, é fazer o povo iraniano se ajoelhar e deixá-lo tão desesperado que se levante e derrube o governo. Foi isso que fizeram em Cuba, foi isso que fizeram na Venezuela, e é isso que estão fazendo com a Rússia. E foi exatamente isso que eles fizeram, com sucesso no caso da Síria. Eu estive na Síria várias vezes, e ao longo dos anos ficou claro que as pessoas não apoiavam a chegada da Al-Qaeda a Damasco. Mas especialmente depois que as sanções César foram impostas, o moral dos sírios em geral desabou. As coisas pioraram muito rapidamente, porque havia lugares na Síria, eu mesmo não os vi, mas me contaram, onde as pessoas enfrentavam escassez de alimentos. Em outras palavras, estavam à beira da fome. Portanto, as sanções existem para fazer as pessoas sofrerem. Elas não são direcionadas aos governos, são sempre direcionadas ao povo para forçá-lo a ceder. Mas isso não vai funcionar.
Quero dizer, no caso do Irã, e não acho que no caso da Venezuela vá funcionar também. Estive na Venezuela algumas vezes e não sou especialista, mas tenho amigos lá. Pelo que entendo, isso não vai funcionar. E até agora não funcionou. Mas no caso do Irã, definitivamente não vai funcionar. Temos ouvido isso repetidas vezes há décadas, que o Irã está à beira do colapso, que o regime, como gostam de chamar, é odiado e impopular. E é interessante, supostamente é ao mesmo tempo impopular e em colapso, totalmente corrupto, mas ainda assim uma ameaça para a região, às vezes até para o mundo. É um paradoxo que realmente não pode ser resolvido. Mas acho que depois de algumas semanas isso vai acabar, e então eles passarão para alguma nova história. Não consigo ouvir, Nima. Embaixador, qual é a sua compreensão sobre a reação de Donald Trump? Bem, eu acho que Mohammad Marandi está certo. A política básica dos Estados Unidos, ao apoiar os interesses israelenses e eliminar o Irã como rival na região, é voltada para empobrecer o povo iraniano, de modo que eles direcionem sua fúria contra o governo e o derrubem. E claro, eu acho, pouco antes de entrarmos no ar eu estava especulando, porque é tudo o que posso fazer. Não estou no Irã com você. Que, na verdade, há dois tipos de pessoas envolvidas nesse protesto ou distúrbios. Um grupo é formado por pessoas comuns que têm bons motivos para estarem revoltadas com o colapso do valor da moeda. Os lojistas começaram isso, mas depois outros se juntaram, reagindo a muitas outras pressões, como a queda acentuada no padrão de vida, a escassez crescente de água e a ameaça a Teherã. Na verdade, soube que o presidente Raisi sugeriu que pode ser necessário evacuar Teherã por causa da falta de água. Então as pessoas estão irritadas, o que é natural, e protestam, o que também é natural. Depois há um segundo componente, que pode ou não estar sendo manipulado por interesses estrangeiros, como os dos Estados Unidos ou de Israel, tentando se aproveitar do descontentamento popular para atacar o regime. E ambos os fenômenos existem. A questão realmente se resume a como o governo lida com isso. Eles respondem aos protestos com ajustes de políticas e mudanças de prática que abordam as queixas da população. Eles mantêm a ordem diante daqueles que são violentos. E aqui eu confesso que sou conservador. Eu não acreditava que o exército dos bônus, que o Mohammed provavelmente conhece, mas mais ninguém, estava justificado. Era um grupo de pessoas, após a Primeira Guerra Mundial, nas décadas de 1920 e 1930, que exigia reparação do governo e ocupou o Mall em Washington. Eles foram eventualmente dispersos por Douglas MacArthur e houve uma grande discussão no governo na época sobre isso. Eisenhower estava do outro lado da questão, e MacArthur agiu contra pessoas que estavam ilegalmente impedindo o funcionamento do governo. Eu realmente não admiro MacArthur por muitos motivos, mas devo dizer que não acho que qualquer governo tenha a responsabilidade de permitir violência de multidões ou ações ilegais. Os governos têm sim a responsabilidade de ouvir protestos legítimos. E na medida em que os protestos se tornam ilegais, acho natural esperar que o governo tome medidas contra eles. Então, basicamente, essa é a minha visão da situação. A visão de Donald Trump sobre a situação e a visão de Israel, como Mohammed indicou, são claramente exploratórias. Ou seja, meu Deus, finalmente estamos obtendo os resultados da miséria imposta ao povo iraniano que vínhamos buscando. Eles estão se levantando contra o governo. Talvez alguns estejam, mas ainda não há indicação de que isso seja fundamentalmente diferente de protestos anteriores no Irã. Acho que em 2022 houve bastante violência e protestos por um conjunto diferente de questões. Não tiro conclusão alguma sobre a longevidade da República Islâmica e de seus líderes.
E termino dizendo que a grande ironia aqui, além do fato de que esses protestos coincidem com uma ameaça de Donald Trump de apoiar outro ataque israelense ao Irã, é que isso está muito alinhado com a filosofia de que a força faz o direito, e totalmente contrário ao seu esforço de se apresentar como um presidente da paz. Um presidente que faz a paz, não a guerra. Além dessa ironia, há a ironia no Irã de que o presidente Pezeshkian foi eleito para se aproximar do Ocidente, realizar reformas econômicas e enfrentar exatamente os problemas que estão causando o sofrimento neste momento. E ele está em uma posição muito difícil. Pelo que entendi, ele mudou um dos governadores do Banco Central e está dando sinais de que tenta fazer algo em relação à moeda. Não sei o que ele pode fazer na prática, mas suponho que o que está acontecendo acabará afastando ainda mais o Irã do Ocidente e o aproximando de centros alternativos de poder no mundo, como a China e a Rússia. E o país tentará se desvincular o máximo possível da dependência contínua da União Europeia e de seus produtos e serviços. Portanto, no fim das contas, não sei como isso vai se desenrolar, mas suspeito que não será em benefício daqueles no Ocidente que desejam dominar o Irã. Professor Marandi, Professor Marandi, para eu estar aqui no Irã, vendo o que está acontecendo, não apenas por mim, mas também por meio de vídeos vindos de pessoas de todo o país, não há conexão entre o nível dos protestos aqui e o que está sendo mostrado na mídia tradicional, ou mesmo em parte da mídia alternativa. E sabe, estou aqui, depois de 12 anos, e estar aqui, vivenciando isso em primeira mão, é um tanto surpreendente. Mas para o senhor, o que está acontecendo? Professor Marandi, qual é a sua compreensão disso? Professor Marandi, and what's your understanding in that? Well, this is not new, and Bem, isso não é novidade, e o embaixador apontou corretamente ocasiões anteriores em que tivemos incidentes semelhantes. Durante o governo Raisi, tivemos a morte de Mahsa Amini. Inicialmente, disseram que ela havia sido espancada e morrido, mas depois, quando as imagens foram divulgadas, não havia qualquer indício de violência, nem nada no laudo da autópsia. Mas já era tarde demais. As pessoas já estavam protestando. Muitas pessoas, significativamente mais do que vimos quando o setor empresarial foi às ruas. Não foi algo enorme, mas ainda assim maior. E naquela época, aconteceu a mesma coisa. Depois de um dia ou algo assim, começou a infiltração. after a day or so, the infiltration began. You saw these young people with masks. Você viu esses jovens com máscaras chegando, muito violentos, atacando a polícia, prédios, bancos, órgãos do governo, lojas, forçando-os a fechar e intimidando as pessoas. Basicamente, isso é uma repetição daquilo, mas muito mais fraca por dois motivos. Um é que as pessoas se lembram do que aconteceu naquela época e não gostam da violência. O segundo é que naquela ocasião houve uma explosão emocional repentina, porque quando aquela jovem morreu, circularam boatos, falsos boatos, de que ela havia sido espancada até a morte, e isso indignou muita gente. Desta vez, a questão é sobre a desvalorização da moeda. E isso é algo que temos vivenciado há mais de 40 anos, desde que os Estados Unidos começaram a impor sanções e tivemos a guerra. Isso acontece porque o Irã tem uma economia sancionada. Assim, os mecanismos pelos quais o governo lida com os problemas econômicos são tais que ele precisa imprimir dinheiro. E quando imprime dinheiro, tenta manter a moeda estável, mas de repente falha, e temos uma queda de 30% ou de 20%. Ou, se ocorre algum evento importante, como quando Obama implementou pela primeira vez as sanções de máxima pressão, tivemos uma queda muito repentina na moeda. Quando Trump o reativou, também tivemos uma grande queda na moeda. Então isso não é novidade. E, portanto, é algo desagradável. Deixa as pessoas insatisfeitas. Desestabiliza os empresários. Mas não é um choque. Não é como se fosse a primeira vez que isso acontece. Não sei o quanto caiu, talvez 20, 30%, não tenho certeza.
Já tivemos quedas maiores do que essa, mas de qualquer forma, há queixas legítimas e depois infiltração. Esse é o problema, e isso torna tudo muito difícil para o governo, porque, por um lado, deveríamos ter pessoas nas ruas protestando por suas reivindicações. Mas, por outro lado, temos constantemente envolvimento estrangeiro. Por exemplo, 3 ou 4 anos atrás, durante o movimento Mulher, Vida, Liberdade, muitas das pessoas que foram presas estavam enviando suas filmagens para o exterior ou recebendo ordens de fora para ir a determinados lugares e atacar prédios específicos. Elas também recebiam dinheiro por meio de Bitcoin. Muitas nem se conheciam, apenas recebiam a instrução: vá a tal lugar, você vai encontrar mais 4 pessoas. E todas apareciam lá. Era bem organizado. Esse modelo é muito parecido com o que vimos naquela época. Mas, novamente, como eu disse, as pessoas estão mais céticas agora do que há 3 ou 4 anos, porque se lembram do que aconteceu. Além disso, a queda da moeda não é uma questão emocional tão grande ou repentina. É um problema sério. Afeta o bem-estar de todos no Irã, pelo menos de pessoas como eu, que somos funcionários do governo. Empresários ricos não são afetados, ou pelo menos os empresários ricos. Nem todos os empresários são ricos, mas, para os que são, isso não os afeta. Ironicamente, eles costumam ser os mais críticos nas discussões e debates sobre o Irã. São muito ricos, mas não acho que isso vá ajudar os Estados Unidos. Penso que há um grande e duradouro erro de cálculo no Ocidente em relação ao Irã. E uma das razões é que eles basicamente acreditam na própria propaganda. Eles acreditam nesses iranianos que trabalham para eles e dizem o que precisa ser dito. Então estão constantemente pensando que o Irã é uma espécie de, bem, como eles sempre chamam, regime. Ou seja, não é realmente legítimo, não é normal e, portanto, não vai durar. Sempre que há qualquer sinal de agitação, eles veem isso como prova de seu colapso iminente e tentam reforçar essa narrativa. Você vê manifestações muito maiores sobre o genocídio em Gaza na Europa. Você vê brutalidade policial nas ruas lá, sem qualquer violência por parte do povo. Mas isso é considerado aceitável. Mas, no caso do Irã, se você vê alguém realmente usando, sei lá, uma faca ou uma pedra para atingir um policial na cabeça, isso de alguma forma é considerado legítimo e até incentivado. Quando você assiste a BBC Person, que é financiada pelo Estado, ou a Iran International, provavelmente financiada pelo Mossad ou a outros meios de comunicação, eles estão incentivando a violência. Estão tentando criar medo e fazer os iranianos acreditarem que tudo é perigoso, o que não é verdade. Mas no fim das contas, quando as pessoas param e olham o quadro mais amplo, elas se tornam mais céticas em relação ao Ocidente. E isso faz com que o presidente e a liderança também fiquem mais céticos. Então, o que ele vai fazer? Você está me ouvindo? Sim. Agora sim. Can you hear me? Yep. Yeah, right now, yeah. Okay. So instead, what the president, when he was Certo. elected, he spoke Então, em vez disso, quando o presidente foi eleito, ele falou sobre tentar encontrar algum tipo de solução com os Estados Unidos, algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Mas o que ele recebeu em troca foi mais tensão, guerra e massacre. Os ataques americanos e israelenses mataram 1.000 iranianos, muitas crianças, muitas mulheres. Então ele se inclinou para a China, para a Rússia, para outros países. Como Chaz disse antes, isso não vai ajudar, porque o Irã não vai cair. Não há a menor chance de haver qualquer instabilidade. Mas o que isso faz é criar mais ceticismo em relação ao Ocidente. E no fim das contas, muitas dessas pessoas que estão, quero dizer, o Irã, aliás, faz isso também. Se você observar os israelenses que foram presos por, estou supondo, mas tenho quase certeza de que é assim que funciona, eles se comunicam com iranianos pelas redes sociais e provavelmente recebem dinheiro também por meio delas. E é exatamente isso que os americanos e israelenses estão fazendo dentro do Irã. Mas no caso do Irã, alguns deles provavelmente realizam espionagem, tenho certeza disso.
enquanto outros são enviados para causar confusão nas ruas. E, novamente, para fins de propaganda, isso pode ajudar por alguns dias, mas no fim, não vai desviar a atenção de Gaza nem enfraquecer o Estado iraniano. Acho que, Nima, você mencionou a disparidade entre o que está observando no Irã e o que está sendo relatado na mídia tradicional e, em certa medida, nas redes sociais fora do Irã. E acho justo dizer que vivemos em uma era em que nada é verdade e tudo é plausível. A manipulação das narrativas midiáticas, seja na mídia tradicional ou nas redes sociais, é onipresente, está em toda parte, e vemos isso em todos os contextos. No caso de Gaza, vimos uma tentativa de fazer o que Groucho Marx dizia: em quem você vai acreditar, nos seus olhos ou no que eu digo? E o que nos dizem é que não há genocídio, que há comida em abundância e que o Hamas está agindo ilegalmente, embora tenha o direito, segundo o direito internacional, de resistir violentamente à ocupação. Vemos a mesma coisa com a Ucrânia. A Ucrânia está vencendo. Não, não está. E a Ucrânia não atacou Novgorod e as instalações presidenciais lá, mas atacou. Então há agora uma longa história da mídia tradicional no Ocidente e também das redes sociais sendo usadas para apoiar narrativas convenientes. E acho que Mohammed está certo. Esse hábito se espalhou para outros lugares. Não está limitado ao Ocidente. Mas no caso do Irã, suspeito que existam pessoas no Irã que são naturalmente violentas e não precisam de incentivo de estrangeiros para agir com violência. Mas também há pessoas que são exploradas, recebem instruções e dinheiro e são encorajadas a agir de forma violenta. E eu sei que no caso do Irã, a violência incluiu múltiplos assassinatos de políticos, cientistas e engenheiros iranianos. E é claro que isso tem sido resultado de agências de inteligência, quase exclusivamente as de Israel, mas talvez de outras também. Então eu também quero dizer que no caso da Síria, que Mohammed mencionou, não foram as sanções que funcionaram, embora certamente tenham desempenhado um papel. Houve uma operação militar de treinamento de 5 bilhões de dólares para forças jihadistas. Eu não compartilho o desprezo geral pelos jihadistas, porque sei que jihad tem vários significados, mas sim pelos extremistas, um dos quais é agora o presidente da Síria. But extremists, one of whom is now the president of Syria. This is someone who's on film beheading people. Esta é uma pessoa que foi filmada decapitando pessoas e ainda assim agora é bem-vinda no Salão Oval, aprovada nas Nações Unidas em Nova York e assim por diante. Então acho que a operação de ação encoberta na Síria foi complexa e multifacetada e não se pode atribuir a queda do governo Assad em Damasco apenas às sanções. Eu acrescentaria que o governo Assad, de certa forma, foi seu próprio pior inimigo por causa de seu mau comportamento em várias frentes e de sua incompetência. Então aqui estamos. Mas eu acho que, veja, a Pérsia existe há vários milhares de anos e não espero que desapareça tão cedo. E veja, aqui temos o paradoxo. Não é um paradoxo no Oriente Médio, em particular, ou na Ásia Ocidental. Mas na Europa, você sabe, temos todas essas previsões de Kaja Kallas e outros. Não seria maravilhoso se a Federação Russa se fragmentasse em pequenos países que pudéssemos manipular mais facilmente, quando o verdadeiro perigo é que a União Europeia vai se desintegrar e a OTAN vai se desintegrar. E toda a propaganda que parece sugerir o contrário realmente não tem muita credibilidade. Então, não tenho certeza, Mohammed, de quanto o esforço para explorar a agitação no Irã realmente terá efeito no Irã, ou mesmo na região, porque acho que as pessoas estão bastante céticas em todos os lugares agora em relação a esse tipo de reportagem.